Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência ao assunto que estamos falando sobre relações métricas, hoje separamos o hexágono regular para a gente conversar com você. Lembre, já falamos de triângulo equilátero, já falamos de quadrado. Eu só vou fazer um pedido. A aula de triângulo equilátero eu vou precisar de algumas relações que nós trabalhamos lá, principalmente da altura do triângulo equilátero. Então a gente vai começar a aula lembrando dela, tá? O que acontece? Eu vou deixar ela relacionadinha aqui, ó. A altura de um triângulo equilátero, lembra que nós vimos isso aqui, ó? Ela é a metade do lado vezes a raiz de 3. Isso é de extrema importância. A altura de um triângulo equilátero, metade do lado vezes a raiz de 3. Nós falamos isso e eu falei para você que lá naquela aula, que é uma relação de extrema importância. Por quê? Além de nós precisarmos dela lá em triângulo equilátero, nós vamos precisar daqui em hexágono também. Nós vamos precisar dela em hexágono também. Por que eu estou usando essa relação? Por que eu estou começando com ela? Perceba, o hexágono está construído aqui, ó. Vamos localizar ele, vamos fazer para você enxergar ele em primeiro lugar. Eu tenho aqui vértice A, tenho aqui vértice B, tenho vértice C, vértice D, vértice E e o vértice F do hexágono, tá certo? Perceba, nós temos uma circunferência inscrita ao hexágono e uma circunferência circunscrita ao hexágono. E a grande sacada do hexágono é a seguinte: você vai começar dividindo ele em 6 triângulos equiláteros congruentes. Olha o termo que eu usei, congruentes, ou seja, são 6 triângulos equiláteros exatamente iguais. Quer ver? Ó? Como que a gente faz isso? Eu vou em primeiro lugar ligar o vértice A com o vértice D. Vou fazer isso aqui, ó. Eu ligo o A com o D, só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um pontilhado para não judiar muito do nosso desenho, ó. Vou fazer uma linha pontilhadinha lá. Tá certo? Vou ligar o vértice B com o vértice E. Também vou fazer uma linha pontilhada para não judiar muito do nosso desenho. Tá? Ó, uma linha pontilhadinha para não judiar muito do nosso desenho lá. Tudo bem? Deixa eu tirar esse ponto daqui. E agora, por último, o F com o C. Seguindo a mesma ideia. Ó, vou fazer uma linha pontilhada. Ó, faz um pontilhadinho. E aí eu consigo dividir a minha figura em 6 triângulos equiláteros congruentes, iguais. Perceba que esse ponto aqui no meio, que eu vou chamar de ponto O, é o centro do hexágono, centro da inscrita, centro da circunscrita. Todos eles coincidem. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai olhar para 3 pontinhos. O, E, D. Perceba que o O e D é um dos triângulos equiláteros. Ele eu vou reforçar. Tá? Ele eu vou reforçar. Eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui eu vou preencher a linha e aqui eu vou preencher a linha. Tudo bem? Preencho as duas linhas ali, ó. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero que você olhe dois elementos que vão aparecer ali e eu vou fazer questão de escrever eles. Quer ver? Primeiro elemento que eu quero que você enxergue é isso que eu estou marcando em vermelho. Perceba isso aqui, ó. O que eu marquei em vermelho é o raio da circunferência inscrita. Aqui vai ser perpendicular, certo? Raio da inscrita é o apótema, então essa medida é o apótema do hexágono. Mas peraí, o apótema do hexágono não é exatamente a altura de um dos triângulos equiláteros? É a altura de um dos triângulos equiláteros. Então pera um pouquinho, vou apagar o círculo aqui, isso é o lado do hexágono, isso é o lado, ó, vou apagar o círculo também aqui, ó. Isso é o lado do hexágono, lado e lado. Então, pera um pouquinho, vamos escrever com calma. Ó, primeira ideia que você enxergou. O apótema, ó, o apótema do hexágono, o apótema do hexágono é a altura de um dos triângulos, é a altura de um dos triângulos equiláteros. É a altura de um dos triângulos equiláteros. Tudo bem? Perceba que esse termo, tá, que a gente está usando aqui, ó, esse termo que a gente usa aqui, ele é um termo nosso, tá? O apótema do hexágono é a altura de um dos triângulos equiláteros. Só para você entender uma coisa, quem é esse um dos triângulos equiláteros? Aqui eu tenho um triângulo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. É a altura de um deles.
tudo bem? Só que a gente pode relacionar da seguinte maneira. Pense, a altura do triângulo equilátero é a metade do lado vezes a raiz de 3. O apótema não é a altura desse cara aqui? Então, isso vai ser metade disso, raiz de 3. Como consequência disso aqui, ó, o apótema vai ser metade do lado do hexágono vezes a raiz de 3. Então tá aqui, ó. Ó, a consequência de todo esse texto que eu estou destacando aqui, ó, a consequência de todo esse textinho que a gente está destacando, tá ali embaixo. Que é muito legal você marcar isso aí, ó. O apótema do hexágono é a altura de um dos triângulos equiláteros. Metade, né? O apótema é a altura de um dos triângulos, então essa medida é a metade disso vezes a raiz de 3. Tudo bem? Outra coisa, eu disse que eu ia destacar dois elementos, né? O outro elemento que eu vou destacar é isso aqui, ó. Eu vou preencher essa linha e vou preencher ela em verde. Ó. Agora vamos enxergar uma coisa. Eu vou pegar o compasso aqui para que você consiga visualizar o seguinte. Ó, ponta seca do compasso aqui, faço a abertura até o C. Ó, essa abertura aqui, ó, perceba, até o C é a medida verde, né? Quem ela é, ó? Ela dá exatamente o contorno. Ou seja, essa medidazinha verde aqui, ela é o raio da circunferência circunscrita. Mas, olha aqui. Aqui é o centro, né? Ponto O. Isso aqui é um triângulo equilátero. Então, isso aqui é raio e isso aqui é raio também. O que dá para você concluir sobre essa ideia? Se essas três medidas são exatamente iguais. Ó, vou escrever aqui embaixo, ó. Eu vou escrever ela aqui, ó. O raio da circunferência. Ó, o raio da circunferência. Cuidado, o raio da circunferência circunscrita. Circunscrita é igual ao lado do hexágono. Ó, o raio da circunferência circunscrita é exatamente igual ao lado do hexágono. Vou escrever aqui, ó. Olha só. Raio da circunscrita é igual ao lado do hexágono. E aí a gente pode brincar de misturar as relações. Sabe por quê? Ó? Se for para você analisar, olha a relação de cima, né? Olhe para essa relação aqui e olhe para essa relação aqui embaixo. Eu tenho o seguinte, ó, que o apótema é lado sobre 2 raiz de 3 e o raio é igual ao lado. Eu posso tirar uma consequência daqui, ó. O apótema vai ser igual a R sobre 2 raiz de 3. Essa é uma consequência se nós misturarmos as duas relações, tá? Essa vem a ser uma consequenciazinha. Tudo bem? Simples assim, ó. A gente pode misturar as duas, tá? E, deixa eu ver, eu até posso fazer uma ideia que é a seguinte, ó. Perceba, eu tenho um apótema em função do raio. Eu vou fazer o contrário aqui, ó. Para eu isolar o raio, eu pego esse 2 e passo multiplicando. O que vai acontecer? Ó? Você vai ficar com 2A. Isso vai ser igual a R raiz de 3. A raiz de 3 eu passo ela dividindo. Então, 2A dividido pela raiz de 3 vai ser igual ao R. Daí vem aquele problema, né? Poxa, você vai deixar a raiz embaixo no denominador. Não, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando eu faço essa notação, eu estou escrevendo isso aqui do ladinho, ó. 2A sobre a raiz de 3. Você está lembrado como é que a gente tira a raiz de baixo, né? Racionaliza. Multiplica pela raiz de 3 e divide pela raiz de 3. Eu acabo de ter a seguinte relação, ó. O raio, em função do meu apótema, vai ser 2A raiz de 3, 2A raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes ela mesma, dá 3. E daí você consegue mais uma relação. Perceba que essas relações aqui, ó, se você ficar brincando uma com a outra, você começa a achar mais relações uma em cima da outra, tá? Mas assim, a grosso modo, o que nós temos? Vou deixar aquele timezinho para você dar aquela congelada na tela e a gente vai discutir algumas coisas. Então, voltando, só recapitulando, o que aconteceu aqui, ó? No meu hexágono, eu segmento ele em 6 triângulos equiláteros iguais, congruentes. O que acontece aqui, ó? Triângulo equilátero é isso aqui. Daqui eu já deduzo o quê? Que o raio e o lado são exatamente iguais. Tudo bem?
Essa medida vermelha, ela é o apótema do hexágono, mas ela coincide com a altura de um dos triângulos equiláteros. Então, se ela coincide com a altura de um dos triângulos equiláteros, lembra da relação da aula passada? Retrasada, perdão. Ó, a altura do triângulo equilátero é a metade do lado vezes a raiz de 3, certo? Então, se o cara te fornece o lado, você tem a altura. Basicamente a mesma ideia aqui. Só que aqui eu joguei ela como se fosse o apótema, porque elas são exatamente iguais. Tá joia? Gente, é isso. E, olha só, novamente, não temos tarefa, né? Daí você vai pensar, poxa, mas não tem tarefa por quê? Porque nós vamos entrar agora, depois, no nosso próximo vídeo, nas relações de área envolvendo as três figuras. Não sei se você percebeu, mas tanto no triângulo equilátero, quanto no quadrado, quanto no hexágono, eu não falei de área, não citei área. Separei mais 3 vídeos para que possamos separadamente falar de área de cada uma das figuras. O que acontece? Olha só, eu vou pedir uma atenção especial para esse vídeo, para o do quadrado que é do anterior e do triângulo equilátero que é o anterior ainda. Porque todas essas relações a gente vai trazer, tá? A gente vai mexer nessas relações ali e eu preciso delas para nossas próximas aulas, tudo bem? Mas por enquanto ficamos por aqui. Agradeço a paciência de vocês e o carinho de todos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!